canal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca FGV. É nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não conferiu as aulas passadas, vou deixar no card aqui em cima. E antes de iniciar essa nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre o nosso curso online, como também dos nossos e-books. Então, sem mais delongas, separei 5 questões importantes de temas recorrentes e recentes, tanto para a banca FGV, como também para outros concursos de Educação Física que você irá realizar. Então, primeira questão, a definição de drible, fundamento presente em esportes coletivos, pode variar de acordo com cada prática esportiva. Sobre o drible no futebol e no basquetebol, assinale a afirmativa correta. Então é uma questão interessante que ele vai trabalhar o fundamento drible, né? no caso, no futebol e no basquetebol. E aí a gente tem que relembrar que o drible no basquetebol e no handball tem uma função, tem uma forma, uma característica, porém o mesmo drible, o mesmo fundamento drible no futebol e no futsal tem outra característica. No basquete e no handball, o drible em si, um fundamento drible, é o ato de quicar a bola e progredir com ela quicando. Já no futebol e no futsal, o drible acaba sendo o ato de ludibriar o adversário, tentar ganhar espaço sobre o adversário a partir de uma finta, a partir de buscar realmente ludibriar o adversário. Então, pensando nessa diferença, né, da característica do drible no basquete e no futebol, vamos para as alternativas. Item A. O drible é igual nos dois esportes e consiste em fintar o adversário. Falso, já que no basquete o drible não é exatamente essa finta, né? Mas sim o ato de quicar e talvez até mesmo progredir com a bola. Item B. O drible é diferente nos dois esportes. Ok, até aí. Sendo o drible no basquetebol o ato de ludibriar o oponente com fintas em direção à cesta adversária. Falsa, já que essa característica de ludibriar o oponente com fintas em direção à quadra adversária, à cesta adversária nesse caso, seria o drible no futebol e no futsal, não o drible no basquete. Item C. O drible é igual em ambos e consiste em conduzir a bola de forma a impulsioná-la no chão. Falso, já, nesse caso seria o drible do basquete e do handball, não do futebol. Item D. O drible é diferente nos dois esportes, sendo o drible no basquetebol o ato de impulsionar a bola no solo em direção à quadra adversária. Perfeito, item D é o correto dessa questão, né? O drible acaba sendo diferente nos dois esportes, sendo o drible no basquete e também no handball o ato de impulsionar a bola no solo em direção à quadra adversária. E aí a gente entra com a ressalva que não necessariamente o drible precisa ser em direção à quadra adversária, né? A gente pode ter essa locomoção pela quadra através do drible de fato. Então, primeira questão, item D é o correto. Segunda questão, a abordagem desenvolvimentista, especialmente a proposta encontrada em Gallagher e Donnelly, pode ajudar no estabelecimento das habilidades motoras fundamentais necessárias para o desenvolvimento motor do discente. Assinale a opção que apresenta no contexto as 3 habilidades motoras fundamentais. E aí, quando a gente fala dessas habilidades motoras fundamentais, são aquelas habilidades que serão a base para todas as outras habilidades motoras. Então, quando a gente fala das habilidades motoras fundamentais, serão 3. As habilidades de estabilização, de locomoção e de manipulação. As habilidades de estabilização serão relacionadas ao equilíbrio, à manutenção da postura. As habilidades de locomoção serão relacionadas a explorar o espaço, né? Seja andando, seja correndo, seja engateando. E as habilidades de manipulação serão aquelas habilidades relacionadas a outros objetos, né? A manipulação, de fato, de outros objetos, de transmitir e receber a força de objetos. Então, nesse caso, as 3 habilidades motoras fundamentais serão estabilização, locomoção e manipulação. Dito isso, vamos para as alternativas. Item A, ele fala de locomoção, ok,
porém coordenação motora global e ritmo não necessariamente são habilidades motoras fundamentais, né? Não fazem parte dessas 3 habilidades motoras fundamentais. Item B, fala em equilíbrio, locomoção e manipulação. Perfeito, nesse caso a gente vai trocar apenas, né, o equilíbrio pelas habilidades de estabilização, que acaba sendo, de forma geral, a mesma coisa, né? A habilidade ali de manter a postura, de se equilibrar. Então, item B já é o correto dessa segunda questão, a habilidade de equilíbrio ou de estabilização, locomoção e manipulação. Então, segunda questão, item B é o correto. Terceira questão, avalie-se as dimensões do conhecimento para o ensino da educação física na Base Nacional Comum Curricular, incluem, entre outros, as listadas a seguir. E aí ele fala em experimentação, uso e apropriação, análise e protagonismo comunitário, e todas as dimensões estão corretas, né? Quando a gente fala das dimensões do conhecimento da educação física na BNCC, são 8, além dessas 4, experimentação, uso e apropriação, análise e protagonismo comunitário, nós temos mais 4. A fruição, a compreensão, a construção de valores e a reflexão sobre a ação. Então, de forma geral, são 8 dimensões do conhecimento da educação física na BNCC. Inclusive, é um tema que a gente trabalha lá no nosso curso da preparação à aprovação. Então, nesse caso, como as dimensões do conhecimento de fato são das 8 dimensões do conhecimento, 4 delas são essas expostas na questão: experimentação, uso e apropriação, análise e protagonismo comunitário. Todos os itens estão corretos. Nesse caso, a alternativa A, então, é a correta da terceira questão, né? 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Quarta questão, para Piaget, o ser humano atravessa 4 estágios ou fases de desenvolvimento cognitivo. As opções a seguir apresentam esses estágios, à exceção de uma, assinale. Também é um tema que a gente trabalha lá no nosso curso, né, o desenvolvimento cognitivo, e também temos uma aula aqui no nosso canal trabalhando especificamente esses estágios de desenvolvimento cognitivo de acordo com Piaget. Se você ainda não assistiu essa aula, dá uma olhada nos nossos vídeos passados. E aí, de forma geral, as 4 fases do desenvolvimento cognitivo de acordo com Piaget vão ser a fase sensório-motora, ou estágio sensório-motor, estágio pré-operatório, estágio operatório concreto e estágio operatório formal. Então, essas são as 4 fases ou estágios de desenvolvimento cognitivo de acordo com Piaget. Nesse caso, a única que não faz parte aí presente na quarta questão é a alternativa B, o estágio neuromotor, né? A gente vai ter o sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, a única que não faz parte de fato, a alternativa B, neuromotor, quarta questão, item B, é o correto. E quinta e última questão, uma aula deve ser organizada em 3 momentos, início, meio e fim, que apesar de terem características próprias, se relacionam entre si. Além disto, o objetivo a ser trabalhado deve ser contemplado em todas as partes da aula e não apenas na parte principal, como tradicionalmente se faz no âmbito da educação física escolar. Em uma aula cujo objetivo é o trabalho com dimensões procedimentais, conceituais e atitudinais da capoeira, assinale o exemplo que mais condiz com a perspectiva apresentada no plano de aula. Então é uma questão bastante interessante, uma questão típica aí da FGV, que ela vai trabalhar alguns conceitos gerais de forma aplicada. Nesse caso, a gente vai trabalhar a ideia do plano de aula, né, de se trabalhar o início, o meio e fim da aula, as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais em um plano de aula, né? Então, dito isso, vamos para as alternativas. Ele vai falar no item a primeira parte, uma corrida em volta da quadra, a parte principal, a prática da esquiva na capoeira, e a parte final, a vivência da brincadeira galinha choca. Nesse caso, vai estar incorreto, né, de acordo com o que a questão pede, porque ele vai focar apenas no conteúdo procedimental, né? Ele primeiro vai fazer uma corrida em volta da quadra, que não necessariamente vai estar em relação com o conteúdo da capoeira. Depois vai fazer a prática da esquiva, que de fato pode ser a parte principal.
da aula e no final ele vai fazer uma vivência de uma brincadeira, quando na verdade no final da aula, né, pensando em um plano de aula, seria mais um momento de volta calma, né, talvez um relaxamento, talvez uma roda de conversa, pensar em alguns aspectos da aula e não necessariamente fazer mais uma brincadeira. Então nesse caso o item A é falso. No item B ele fala a primeira parte, um breve histórico da capoeira e apresentação do objetivo da aula, que vai ser o trabalho com a esquiva, ok? A parte principal, atividades focadas na prática da esquiva, ok? E a parte final, um debate sobre o estigma que a capoeira sofreu na história brasileira. Perfeito, né? Nessa ideia de plano de aula, ele vai trabalhar tanto o início da aula, trabalhando aí o conteúdo conceitual, né? Conversando com um breve histórico da capoeira e apresentando o objetivo da aula, que vai ser o trabalho com a esquiva. Na parte principal, ele vai focar no conteúdo procedimental, ou seja, as atividades de fato focadas na prática da esquiva, e ao final vai fazer uma volta calma, trabalhando também aspectos atitudinais do conteúdo, trabalhando aí esse debate sobre o estigma que a capoeira sofreu na história brasileira. Então, item B, perfeito, ele vai trabalhar tanto início, meio e fim, com o conteúdo da capoeira sendo o fio condutor aí dessas três partes, e também vai trabalhar os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Item B já é o correto, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. No item C, ele fala que a primeira parte vai ser um aquecimento em um pequeno circuito funcional, a parte principal, um treino cardiorrespiratório com chutes e socos, e a parte final, um trabalho lúdico com a esquiva da capoeira. E aí, nesse caso, ele vai focar muito nos conteúdos procedimentais, né? Talvez em algumas partes nem tão ligados com a ideia geral da capoeira. No item D, a primeira parte vai ser um breve histórico da capoeira e a apresentação do objetivo da aula, o trabalho com a esquiva, legal. A parte principal vai ser atividades focadas na prática da esquiva, ok? E a parte final vai ser uma vivência da brincadeira da galinha choca, e aí acaba sendo o pequeno detalhe que torna a alternativa incorreta, né? Ele volta na parte final, ao invés de ser um encerramento, ele meio que reinicia a aula fazendo aí uma vivência de uma brincadeira, quando na verdade seria mais interessante trabalhar talvez um momento de volta calma, trabalhar talvez um momento de pensar alguns aspectos atitudinais do conteúdo. No item E, ele fala que a primeira parte constitui um relaxamento com músicas presentes na capoeira, e aí acaba sendo, de certa forma, incorreto, porque ele já inicia a aula com um relaxamento, né? Quando na verdade seria mais interessante fazer uma preparação ali daquele momento na parte inicial da aula. Na parte principal ele vai trabalhar o trabalho prático com a esquiva na capoeira, beleza, e na parte final o trabalho com a roda cantada sobre tradições do recôncavo baiano. E aí nesse caso, o que torna mais a alternativa incorreta seria esse relaxamento na primeira parte da aula, quando na verdade seria mais interessante fazer um relaxamento, uma volta calma ao fim da aula, não ao início. Então, de fato, quinta questão acaba sendo a alternativa B, a correta, sendo a primeira parte um breve histórico da capoeira e a apresentação do objetivo da aula, que vai ser o trabalho com a esquiva, a parte principal, que vão ser atividades focadas na prática dessa esquiva, e a parte final, trabalhando um debate sobre o estigma que a capoeira sofreu na história brasileira. Boa questão, típica aí questão da FGV, e com isso finalizamos essa nossa terceira aula sobre a banca. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo e você vai encontrar mais informações. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.